Você acaba de acessar o canal Moisés Cândido MCC Vídeos. Desde a antiguidade até os dias atuais, diversas criações e descobertas surgiram com o intuito de facilitar a vida do ser humano, podendo proporcionar maior conforto, qualidade de vida e diversão. Hoje eu separei algumas dessas invenções para passar nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá o seu like, aciona o sino, o YouTube te avisa dos próximos vídeos. Vamos começar com o fogo. Entre 200 mil a 100 mil anos antes de Cristo, pesquisadores acreditam que o fogo surgiu a partir da queda de um raio. Depois, o homem aprendeu a produzir o fenômeno batendo uma pedra na outra ou esfregando dois pedaços de madeira. A escrita, 3.200 anos antes de Cristo, os sumérios, povo que habitavam a região da Mesopotâmia, área do atual Iraque, criam o primeiro modelo conhecido. Era a escrita cuneiforme, por causa da cunha, instrumento de bambu usado para gravar os sinais na argila mole. A roda, 3000 a.C., os sumérios inventaram a roda a partir de um tronco de árvore. A novidade levou ao surgimento de carroças que evoluíram para vários outros meios de transporte. A bússola no século XIV. No século I, os chineses já usavam um objeto com uma agulha magnética que apontava para os polos da Terra. Porém, apenas 13 séculos depois, a bússola passou a ser usada para nos direcionar. O objeto foi muito importante para as navegações. A prensa, 1450, pelas mãos dos alemães Johann Gutenberg, surge a prensa de tipos móveis. As letras podiam ser combinadas de várias formas, formando palavras diferentes, ou seja, não era mais preciso escrever livros inteiros à mão. A eletricidade, 1750, os egípcios antigos já conheciam a eletricidade. Eles estudaram peixes elétricos, mas foi o inventor norte-americano Benjamin Franklin que começou a controlar essa força da natureza. Ele criou um método para atrair a eletricidade dos raios ou para-raios. O automóvel, 1769, o engenheiro francês Nicolas Joseph Cugnot cria a carruagem movida a vapor. Bem depois, em 1886, o alemão Karl Benz inventaria o primeiro carro com motor a explosão. Usava gás ou petróleo. Já a pilha, 1800, surge a pilha elétrica. Ideia do físico italiano Alessandro Volta. Ele empilhou de forma alternada disco de zincos e de cobre, separando-os por pedaços de tecido embebidos em solução de ácido sulfúrico. A pilha produzia energia elétrica sempre que um fio condutor era ligado aos discos das extremidades. O computador, década de 1820, o inglês Charles Babbage foi o primeiro a construir algo parecido com um computador nos anos 1820. A máquina funcionava com um sistema mecânico de engrenagem e rodas e fazia operações matemáticas programadas. Em 1940, o húngaro John von Neumann acrescentou à máquina a capacidade de armazenar informações. A fotografia, 1826, a história da fotografia volta para a antiguidade com a criação da câmara escura, caixa preta com um pequeno buraco no meio que reflete de forma invertida a imagem no fundo da caixa. Mas foi só em 1826 que o francês Joseph Niepce conseguiu fazer a primeira foto da história por meio da câmara escura. O também francês Jacques Daguerre criou em 1839 daguerreotipo, aparelho que tornou o processo mais rápido. A geladeira, 1834, as primeiras do século XVIII, eram um buraco cheio de gelo ou neve e palha em alguma parte da casa, mas o refrigerador mesmo surgiu em 1834,
criado pelo norte-americano Jacob Perkin. O elevador 1850, o Egito há 4.000 anos, elevadores movidos a tração animal já transportavam mercadorias para altas habitações dos faraós. Só em 1852, o norte-americano Elias Graveoltz criou o primeiro elevador para transportar pessoas. Funcionava com a energia do vapor. Modelo usado eletricidade viriam em 1889. O telefone 1876, o norte-americano Alexander Graham Bell realizava experiências com telégrafo quando percebeu que um som emitido por ele podia ser ouvido do outro lado do aparelho. Aí inventou uma máquina que transformava ondas sonoras em impulsos elétricos. Os impulsos se moviam por um fio até chegar a outro aparelho que os traduzia para som novamente. Era o telefone. A lâmpada 1879, a lâmpada é inventada pelo norte-americano Thomas Alva Edison, ou Thomas Edison. Para isso, ele usou um filamento de carbono que o fez ficar acesa por 40 horas. A televisão 1884, o primeiro passo veio o alemão Eugen Piost, que em 1884 criou um sistema de TV. Com o tempo, outros pesquisadores acrescentaram tecnologias, até que um dos primeiros a mostrar uma TV foi o engenheiro escocês John Baird, em 1926. Ele exibiu imagens de objetos em movimento numa tela de 8 por 6 centímetros. Chegamos no rádio. 1895, o físico italiano Guglielmo Marconi é considerado o inventor do rádio. Em 1895, ele enviou e recebeu o primeiro sinal de rádio, patenteou e inventou. No ano seguinte, em 1901, conseguiu fazer ondas sonoras atravessarem o Oceano Atlântico. O cinema, fim do século XIX, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière inventam uma máquina chamada cinematográfico, que funcionava como câmara e projetor. Em 1895, eles apresentaram a invenção em Paris, França, projetando filmes com cerca de 1 minuto de duração. O ar-condicionado 1902, a ideia do engenheiro norte-americano William Carrier era um mecanismo que fazia o ar circular por dutos artificialmente refrigerados, controlando a umidade e a temperatura dos ambientes fechados. Funciona até hoje. O avião 1903, por volta de 1880, o engenheiro norte-americano John Montgomery criou o planador, que voava usando a força dos ventos. Em 1903, os irmãos Orville e Oliver Haig realizaram o primeiro voo com uma aeronave motorizada A-1 nos Estados Unidos. A internet, anos 1960, no começo da década de 1960, o norte-americano Paul Baran ligou vários computadores entre si. Depois, em 1969, os engenheiros Ligberg e Robert Taylor, nos Estados Unidos, criaram uma rede para conectar computadores de centro de pesquisa, universitários e militares, que acabou virando a internet. Na década de 1990, a rede cresceu e passou a ser usada por cidadãos comuns. Pessoal, aí foi um grauzinho para você sobre algumas das invenções. Eu prometo que eu vou fazer o próximo vídeo. Aí foi só um grau, viu? Mas se você pesquisar bastante, você vai saber um pouquinho mais sobre a internet, a ARPANET, enfim, o ENIAC. É bom você estar sabendo sobre isso também, tá? Mas vou ficando por aqui que o vídeo já está ficando muito longo. Moisés Cândido com vocês, tá bom?